Bom dia. Oh, Beatriz. Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi. Oi, Raquel. Tá me ouvindo? Isabela. Vocês me ouvem? Ah, então tá bom, Raquel. Vamos ver se hoje fica melhor, né? Daqui a pouco a gente começa então, tá? O pessoal vai entrando aí. Isabela, você tá bem? Roberto? Beatriz, eu ainda estou tentando desvendar qual é. Aliás, que bichinho é esse? É um lobo, Beatriz? Bom dia, João Pedro. Hein, Beatriz? O que é isso aí? Ixi, Roberto, eu não sei o que eu faço então, cara. É um lobo, Beatriz. E por quê? Você gosta de lobo? Tá bom. Eduardo, e o fundo de hoje, qual que é? Eu sei, mas o que quer dizer isso? Nada específico, só que é uma coisa meio chique, eu diria. Chique. Ah, tá bom. Tá bom. Tá tudo bem aí, cara? Acho que sim, acho que está. Por que acha que tá? Nada acima do normal. Escuta, vocês têm férias quando? Ou não vão ter? Olha, pelo visto Eu acho que começa 4 de junho. Julho, 4 de É? julho. Ah, então tá bom. Então vai ter férias. Vocês vão ficar livres dessas aulas. Olha o Thiago entrando lá. Com o seu fone de ouvido todo equipado, cara. Mas tá bom. Então, Eduardo, vai até quando? Vão até quando essas férias? Ô, Thiago. Olha, pelo visto até dia 24 ou 26. Ah, então tá bom. Dia Ah, 6 até dia dia 26. 6 ou 27. Ah, tá bom. O Vinícius está por aí já? O Vinícius Másio? E aí, Não. Ô, Vinícius, meu caro cara. Bicho, eu quando te reencontrar, eu vou te agradecer tanto. Pelo carinho, principalmente, pela atenção. Você é um cara muito legal. Obrigado, viu? valeu. É que o Vinícius está fazendo chamada, viu, moçada? Para mim, aí eu não preciso fazer aquelas coisas loucas lá. E aí fica tudo muito fácil. Olha, cara, valeu mesmo, Vinícius. Hoje não esquece, tá? Podemos começar, moçada? Pode? Sim, Pode? Ô, Rodrigo aí. pode. Tá bom, Rodrigo. É, vocês já tiveram aulas hoje, né? É. Duas, É. Duas. Quantas vocês têm por dia? quatro. 4. Quatro. Então tá bom. Moçada, deixa eu só repassar, porque a semana passada lá vocês falaram que o som ficou um pouquinho difícil às vezes, né? Vamos ver se hoje dá certo. Nós estamos no capítulo 6, 7 e 8. Toda semana eu falo para vocês que eu coloco dentro lá daquela produção acadêmica, lá do Unimestre, eu coloco o texto correspondente ao que nós comentamos. No caso, hoje, eu vou disponibilizar, já está disponibilizado, se vocês quiserem acompanhar. Então, a gente fica sempre só com um bate-papo nosso. Olha lá, apareceu. E tá linda. E aparece Isabelle com um papo nosso. Você tem lá o respaldo do livro e você tem também o respaldo do texto que eu vou colocando para você.
Se você quiser dar uma olhadinha quando você tá lá no banheiro e tal, fica mais tranquilo. Então a gente fica bem à vontade, Luísa, para que a gente possa bater o nosso papo aqui sem ficar preocupado com a teoria ou coisa do tipo, que está respaldado pelo livro e principalmente pelo texto que eu coloco para vocês. Na semana passada, então estamos no capítulo 6, 7 e 8, é um pouquinho longo. Eu estava falando para vocês de cultura, não sei se vocês se recordam. E eu falei assim, ó, a cultura nada mais é, segundo a antropologia é aquela ciência que vem juntinho com a sociologia, mas a antropologia social é que cuida de cultura. E eu estava falando para você, olha, cultura nada mais é do que o conjunto de crenças, de costumes, de histórias, de línguas, de manifestações, de tradições, de culinária que toda a sociedade possui. Bom, se cultura é isso, eu falei assim, como é que a gente obtém a cultura da nossa sociedade? Eu falei assim, olha, de forma informal, Caio, a partir da nossa socialização na família, e isso se completa, não sei se vocês lembram, na escola. Então, é na escola, de forma que a gente diria formal, que a gente vai enraizar todas essas manifestações, os nossos valores, as nossas crenças, a, 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 enfim, a nossa língua, definitivamente, onde a gente vai aprender algumas coisinhas a mais, os nossos símbolos. Então, a gente começa a absorver a cultura da nossa sociedade em família e completamos isso na escola. Aí eu falei para vocês, não sei se vocês se recordam, que a cultura ela tem o seu lado material e também tem o seu lado imaterial. Uma música, por exemplo, só estou revendo, uma música ela pode ser apenas cantada, quer dizer, você pode cantar uma música com a sua voz ou você pode assoviar, então seria algo imaterial. Quando você conta uma historinha, por exemplo, uma tradição, uma historinha do Saci Pererê, por exemplo, na verdade é imaterial, você não consegue apalpar, mas o lado material é aonde essa cultura pode se manifestar mais amplamente. Então, se você está cantando, por exemplo, uma música, materialmente ela pode vir acompanhada de um violão, de qualquer instrumento, e automaticamente o material e o imaterial, eles se completam, mas não obrigatoriamente você precisa ter o material. Mas eu disse para você que pelo lado material, a gente consegue valorizar não, a gente consegue verificar quais são os valores culturais da nossa sociedade. Então eu falei para você, se você estiver do lado lá de um celular, de um computador e etc., de um smartphone, eu consigo observar quais são os valores da cultura daquela sociedade. Né? Se eu tiver, por exemplo, entre os indígenas, com arco, com a flecha e etc., materialmente consigo visualizar muita coisa da cultura, no caso, indígena. Então tem o lado material e o imaterial. E aí eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, que a cultura ela tem componentes. São os traços culturais, que é a menor partículazinha de uma manifestação cultural. E eu dei o exemplo para vocês. Uma escola de samba, vocês se recordam. Na verdade, ela tem lá a bateria. Né? Então, a bateria poderia ser um traço, um pedaço da escola de samba. A ala das baianas, outro traço. A comissão de frente. E tudo junto forma aí né, um complexo cultural, que seria a escola de samba, no todo. Então, os traços culturais seriam as partículazinhas, os componentezinhos menores de uma manifestação cultural. Por isso, dizendo no momento que a pessoa começa a socializar, o João está falando assim, podemos dizer que no momento em que uma pessoa começa a se socializar, ela automaticamente, e aí, João, você tem que completar porque não apareceu para mim. Ela automaticamente está adquirindo a cultura de uma determinada sociedade ou de um grupo social? Pode ser. Depende do grupo, Rodrigo, em que ele está embebido. Mas, por exemplo, você pode absorver a cultura só de um grupo, mas esse grupo ele está num contexto social maior. Então, por exemplo, vamos pegar, João, Rodrigo, se você pegar uma sociedade como a sociedade, um grupo, como os Amish, não sei se vocês já ouviram falar nos Estados Unidos, tem no Paraguai, é um grupo que, embora esteja embebido numa sociedade maior, elas têm valores muito particulares. Então, o pessoal não admite tecnologia, as mulheres, elas não expõem o corpo. Então,
eles sabem que a sociedade, no contexto geral, é maior, mas eles especificam a sua culturazinha ali. Então, pode ser de um grupo social, mesmo que esse grupo saiba que a sociedade tem outros valores. Então, quer dizer, pode ter grupinhos específicos ali. É o que a gente chama de subculturas. Culturas dentro de uma cultura maior. Né? Ó, o Fiorato apareceu. A área cultural, aonde uma cultura se manifesta, seria a área cultural dela. Então, o Brasil, João, está cheio de subculturazinhas, que juntas, agregadas, formam um complexo cultural maior do Brasil. O Brasil está cheio de subculturas. Então, você pega, por exemplo, outro dia eu estava indo para Curitiba e eu passei numa colônia chamada Itmarsum, você já ouviu falar? Falei, vamos entrar. Ali tinha uma cultura própria, de um grupo social. Mas é uma subcultura, até porque é uma tradição, se eu não me engano, austríaca, alemã, polonesa, é uma subculturazinha de uma cultura maior. Então, quer dizer, seria um traço cultural também de uma cultura maior, de um complexo maior que é o Brasil. Então, o Brasil está cheio desses valores. Agora, onde a pessoa se socializa e adquire aqueles valores, na verdade, está absorvendo aquela subcultura, cultura local, mas ela não deixa de conhecer a cultura global como um todo. É isso que é importante. A gente perceber que nós temos várias culturazinhas dependendo do grupo social que você pertence. E valorizar essas culturas é fundamental, porque não existe cultura maior ou cultura menor. Se você, de repente, observar uma cultura como a dos Amish ou lá da colônia Itmarsum, são valores diferentes, você, de repente, passa, se você tiver um raciocínio assim, olha o que eles fazem, uma cultura menor, aí seria a ideia de etnocentrismo que eu falei para vocês. É dizer, de você valorizar a cultura e desvalorizar alguém que tem uma cultura diferente da sua. Mas, João, nós temos várias subculturas, por exemplo, em áreas como o Brasil, que é continental. Mas vamos lá. Aí eu falei para vocês, olha o Vinícius lá aparecendo. Existem algumas áreas, muitas vezes, que estão em retardamento cultural. Não significa que ela é atrasada. Aí eu falei para você assim, por exemplo, eu dei um exemplo, a pílula concepcional chegou nos Estados Unidos na década de 60 do século XX, 1960 e diante. No Brasil chegou em 1970. Então o Brasil, em relação àquela cultura, está em retardamento. Mas eu disse para você, isso não significa algo negativo. Ora, às vezes você não absorver uma cultura antes dos outros pode ser positivo, porque os valores de uma cultura imposta, às vezes, pode ser ruim. Então eu falei assim, poxa vida, se de repente você entrou num processo, como nós vemos hoje, de só tecnologia, 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 aquelas áreas que não entraram tanto no lado tecnológico, elas poderiam estar em retardamento cultural. Mas não significa que isso é negativo. Porque se você só pensar em tecnologia, às vezes você acaba esquecendo um pouco as relações mais próximas humanas. Então depende, né? E eu falei para você também que a aculturação, não sei se você recorda, é um outro conceito na cultura, onde as culturas, muitas vezes, elas entram em simbiose. Não significa aculturar, não, cultura negativa, que o cara não tenha cultura. Ele tem, né? Só que, por exemplo, falei para você, os índios, com a cultura deles, encontraram os portugueses no início da colonização brasileira. Agora, o que houve? Houve um processo de aculturação, porque os índios passaram muito da sua cultura para os colonizadores, como os colonizadores passaram muito da sua cultura para os índios. Então é uma mistura, uma simbiose, não é atraso também. E eu falei para você, só para fechar, em contracultura. De vez em quando aparecem alguns movimentos contraculturais propondo uma nova cultura para superar a existente, que foi o caso do movimento hippie, lá na década de 60, pedacinho de 70, aonde o pessoal falou assim, olha, essa cultura de consumo, essa cultura de competitividade, não é legal. E eles propuseram uma nova visão cultural. Todos se amarem, sexo livre, liberdade total, não ao trabalho, vão produzir a nossa própria comida. Quer dizer, é uma proposta de contracultura, que acontece com o movimento hip hop hoje, na nossa atualidade. Mas, moçada, vamos lá. Cada cultura é uma cultura, né? Não vamos agir com etnocentrismo. E nesse capítulo,
dentro do capítulo Cultura, agora eu vou então iniciar. Nós temos a ideia de indústria cultural. Alguém tem ideia do que é indústria cultural? Já ouviram falar? Porque eu fico falando Não sozinho. ouvi falar, mas eu diria que é a indústria que é associada à cultura, que modifica a cultura, talvez. Rodrigo, vamos lá. Eu acho que o professor de filosofia de vocês, ele já se referiu a uma escola da década de 20 do século 20, 1924, 1900, a escola de Frankfurt. Você já ouviu falar? Já ouviu falar? De Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer. Nunca ouviu falar dessa escola de Frankfurt? Não! Ô, Raquel, isso é legal, isso é legal. Só em sociologia? Já, né, Tiago? Vamos lá. Essa escola de Frankfurt, ela foi muito interessante, porque, vamos lá, eu vou pegar a minha caneta. Quando você tem no nosso mundo de hoje, mundo capitalista, a indústria de caneta, ela produz a caneta com qual objetivo? Alguém poderia me falar? Uma indústria de caneta, no nosso mundo capitalista, produz a caneta com qual objetivo? Para a gente ter Vender a caneta. caneta. Ah, é? Ô, Rodrigo, ela quer lucro. Lucro, o Vinícius falou. Lucro, cara. Então, quando o cara, a indústria de computador, ela produz o computador, com qual objetivo? Lucro. Quando produz o telefone celular, qual é o objetivo? Lucro. Assim como você produz a caneta, o computador, o telefone, a lâmpada, assim como temos essas indústrias que objetivam lucro, essa escola de Frankfurt, ela fala que também se produz cultura no nosso mundo capitalista com objetivo de lucro. Assim como você produz caneta para vender, você também produz em produtos culturais com objetivo de venda. Vamos lá. Outro dia, uma menina chegou para mim e falou assim: puxa, eu acho tão legal a televisão Globo, porque a televisão Globo, ela produz novela, produz séries, sei lá, né? Produz o telejornal. Mas ela é tão legal porque não cobra nada da gente. Minha gente, a Rede Globo, como a Record, como sei lá, a Rede TV, a Bandeirantes, os caras produzem produtos culturais com objetivo de lucro. Pena que ele não está conseguindo falar diretamente, mas vocês podem me interromper. Por exemplo, quando você assiste a um telejornal como o telejornal, o Jornal Nacional. Mas vocês têm ideia qual é a intenção? Eu vou produzir um telejornal e vou tentar fazer um telejornal que atraia o espectador. E o espectador assistindo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, você mede o índice de audiência de uma programação, por exemplo, eu falei de uma novela ou um telejornal, por São Paulo e Rio de Janeiro. Tem um aparelhinho que está acoplado nas nossas televisões. Antigamente era engraçado, porque você estava assistindo um programa de televisão, os caras tocavam campainha na sua casa e falavam assim: o que você está assistindo? Era horrível, porque você tinha que parar o que você estava assistindo para atender alguém e falar para esse alguém: olha, eu estou assistindo tal programa. Hoje, as televisões, os televisores, eles têm um aparelhinho dentro delas, televisões, em que automaticamente, por São Paulo e Rio de Janeiro, já se sabe qual programa o espectador ou o telespectador está assistindo. Se houver, por exemplo, na contabilidade do Ibope, é o Ibope que faz isso, um ponto em São Paulo significa, nesse ponto, 85 mil televisores sintonizados naquele programa. Isso você vende para São Paulo. Então, podemos dizer que indústrias culturais ditam as chamadas tendências? Claro que sim, João. Vamos lá, então. Voltando. Então, por exemplo, se um ponto no índice de audiência dá 85 mil aparelhos de televisão sintonizados naquele programa, você multiplica isso por 30 pontos, que é o que dá o Jornal Nacional em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de São Paulo e Rio de Janeiro, você contabiliza para todo o Brasil. Quantos milhões de pessoas estão assistindo aquele programa?
Se o Jornal Nacional der 30 pontos no índice de audiência, e se o ATOP, o colégio, chegar lá e falar assim, eu quero colocar uma propaganda do ATOP no Jornal Nacional que está dando 30 pontos de audiência. Opa, o valor vai ser 1. Se o programa estiver sendo assistido com um índice de audiência de 10 pontos, o valor é menor. Então você faz os programas com o objetivo também de lucro. Assim como você produz a caneta para vender e ganhar dinheiro, você também produz na rádio, na televisão, na internet, no YouTube, portanto, no cinema, até no teatro, você produz produtos culturais para tocar por grana. Falei no caso da televisão. Vocês têm ideia, por exemplo, no Jornal Nacional que eu dei exemplo para vocês, que dá 30, 33 pontos no Ibope. Se a Brastemp quiser fazer uma propaganda de 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional, se der 30 pontos de audiência, vocês têm noção de quanto que a Rede Globo vai cobrar para permitir a inserção comercial da Brastemp no meio do Jornal Nacional? Um comercial de 30 segundos a nível nacional. Quanto que vocês acham que por 30 segundos a Brastemp vai pagar para colocar a sua inserção comercial no meio do Jornal Nacional? Alguém se arrisca? Muito, tá? 5 mil, Thiago? 5 mil? A nível nacional, a coisa é mais de R$1 milhão. Dá aproximadamente aí, hoje, a última vez que eu vi, cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil. Uma inserção de 30 segundos. Aí você faz o cálculo. Quanto que ganha, por exemplo, um banco? Quanto que ganha lá as Casas Bahia? Porque eles colocam 6, 7 inserções dentro de um mesmo dia. Olha onde nós estamos. Então, quanto maior o índice de audiência de um determinado programa, mais, no caso da televisão, você vai cobrar para permitir que se faça uma propaganda dentro do programa que o cara está assistindo. Existe, por exemplo, na televisão, se vocês observarem, reparem nisso hoje, quem assiste televisão. Você tem, por exemplo, as propagandas locais e as propagandas nacionais. Então tem um bloco, por exemplo, só de propagandinha local, de oferta de supermercado, de, de propagandinha, de alguma instituição, pode ser até do ATOP. Aí é mais barato, porque vai atingir só o local. Agora, em termos nacionais, um banco como o Banco Bradesco, como o Banco Itaú, onde não vão parar com isso? Então, esse Adorno, Benjamin, Horkheimer e tantos outros na Escola de Frankfurt, eles falaram assim, ó, isso é cultura de massa. O que é cultura de massa? É quando você produz uma cultura objetivando vender. A indústria cultural, eles até falaram assim, ó, vamos chamar de indústria cultural, não de cultura de massa. Porque cultura de massa, não sei se você me entende, ela é feita para vender. Por exemplo, o diretor ou os diretores, os donos da Rede Globo, eles produzem a novela, o Jornal Nacional e etc., com objetivo de lucro. Eles não assistem. Eu tenho certeza que não. Mas eles produzem objetivando lucro. É diferente da cultura popular. Porque a cultura popular, quem produz, consome. Vou dar um exemplo. Se vocês resolverem fazer uma festa junina, você não vai fazer. Aí no ATOP, você pode fazer uma festa junina aí no ATOP. Vocês fizeram, vocês organizaram e vocês vão curtir. Aí é cultura popular. É diferente de cultura de massa, onde a cultura de massa é produzida por um grupo objetivando vender. Assim como na televisão, assim como no rádio, você cobra também na rádio para fazer uma inserção comercial de alguma empresa. Dependendo do índice de audiência, o preço vai ser um. Se tiver muita gente ouvindo, olha, não sei nem se tem o pânico ainda, é outro. Então, para cá, Netflix, televisão, rádio, cinema, teatro, jornal. Em outras palavras, são produtos de cultura de massa, da indústria cultural. Assim como você produz a caneta para vender, você produz, por exemplo, um jornal com objetivo de venda. Se você pegar uma Folha de São Paulo, se você quiser fazer uma
uma inserção comercial ali, colégio top. Meu, primeira coisa, eu quero fazer uma inserção. A Folha de São Paulo vai falar assim, por exemplo, olha que ridículo. Página par ou página ímpar? Até isso, moçada, se pega. Ah, se você for para a página par, o preço vai ser um. Se você for para o jornal na página ímpar para colocar a sua inserção comercial, o preço é outro. Aí você fala assim, não, você está louco. Não. Porque quando você pega o jornal, a primeira coisa que você faz, o jornal começa na página ímpar. Se você vira, você vai olhar primeiro na página 3, depois você vai olhar na 2. Então a página par, o destaque é menor. Moçada, isso é indústria cultural. Quando você pega um cinema, meu, qual o objetivo de um filme hollywoodiano? Vender. Então, eles foram muito felizes, falando assim, ó, dentro da cultura existem aqueles que produzem cultura com objetivo de venda. Você pega a internet de vocês, a gente vive lá no Google. Vocês acham que vocês não estão sendo rastreados? Não sabe nada de vocês? Se você procurar, por exemplo, lá, um tênis no Google para comprar, você vai reparar que você vai ver o preço ou os modelos, e nos próximos dias começa a aparecer anúncio de tênis. Alguém já percebeu isso? Ou não? Já, Rodrigo? É a mesma coisa. Se você for procurar uma passagem, vocês estão me ouvindo, né, moçada? Se você, então, né? Se você for comprar uma passagem aérea em algum lugar, se você for pesquisar, meu, começa a aparecer. Nós somos totalmente rastreados. Então, é interessante isso daí. Eu vou pegar, por exemplo, como é que eu posso dizer para você? Você sabe que televisão e rádio, por que é mais barato você anunciar em rádio? Porque rádio pega só um local, pega determinado local. Então a inserção, e tem muita rádio. Então, se você for pegar, por exemplo, fazer uma propaganda da Top de 15 segundos num programa de rádio, a primeira coisa é falar, ó, esse programa está dando tantos por cento de audiência. O valor é tal. Se der mais audiência, o valor vai ser outro. Então, a luta para você, desses meios de comunicação, para ter a audiência, é uma coisa louca. Percebe? Então, dentro da cultura, existe a cultura popular, aonde quem produz, consome. Por exemplo, literatura, não sei se já ouviu falar de cordel, lá no Nordeste, o cara produz as poesias de cordel dele e vai vender e trocar na feira. Vender não, trocar na feira com outros que produzem. Quem faz, consome, como a festa junina. A indústria cultural é outra coisa. Quem produz tem objetivo de lucro. E, na verdade, o lucro é grande. Ninguém quer perguntar nada porque eu estou falando sozinho? Ninguém. Eu não tenho nenhuma pergunta. Deixa Não, eu Rodrigo. pensar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tô. Rodrigo, nós somos manipulados pelos meios de comunicação. Para vocês Sim. terem ideia, nós temos no Brasil, mais ou menos, de rádio, nós temos aí cerca de 5 a 6 mil estações de rádio. Se você pegar, por exemplo, televisão, nós temos, em termos de televisão, a televisão atinge, a televisão aberta, a Globo, por exemplo, atinge 99,8% do território nacional com as suas imagens. Não, Tiago, se são os traços culturais que são comercializados, quem produz, por exemplo, a cultura para vender, que é um aspecto da indústria cultural, por exemplo, uma novela tem os seus tracinhos culturais, as partículas menores de uma novela que seria um complexo maior. Então, quando você pega o traço cultural de uma novela, quando aparece lá, por exemplo, um vaso, seria um traço, um pedacinho da cultura produzida de um complexo maior, que seria a novela. O traço é a menor partícula de uma manifestação cultural. Mas, por exemplo, eu estou falando, no Brasil nós temos mais de 100 estações de televisão. Mas, tem. Por exemplo, você pega a Rede Globo, eu vou pegar a televisão aberta. Você pega a Rede Globo é a Rede Globo. Mas você reparar que você tem um anúncio na internet ou na televisão? Moçada, eu tenho certeza que é na televisão. Ainda. Porque a internet ela é muito volumosa, né? É uma coisa atrás da outra. A televisão ela é muito específica.
para o conjunto todo. É mais caro. Ixi, eu tenho só 10 minutos, mas vamos lá. Deixa eu só falar para você. Nós temos no Brasil cerca de 100 estações de televisão. Por exemplo, a Globo, que eu estou pegando o caso, né? Vou fechar aqui. A Rede Globo, ela, por exemplo, tem a RPC. RPC. A RPC, ela retransmite as imagens da Globo para toda uma região. Assim como você tem a RPC pegando Londrina, Cornélio Procópio, Sertanópolis, Biporã e etc., Cambé, Rolândia, você tem outras estaçõezinhas espalhadas pelo Brasil. Televisão ganha dinheiro em cima de propaganda. Televisão, rádio aberta, a mesma coisa. A não ser essas rádios mais culturais, como a Universidade, a Rádio El, né? Aí é outro papo. Jornal também ganha dinheiro em cima disso, né? Em cima de propaganda, de anúncio. Anúncio. Não é comercializando jornal, isso é dinheiro de pinga, desculpa falar. Revista, a mesma coisa. Livros, o brasileiro não lê. No Brasil nós temos as editoras, uma baita de uma crise. Se são publicados no Brasil de 3 a 5 mil títulos de livros por ano. Média de venda de cada título de 500 a 1.000. Né? Então, cinema, a mesma coisa. E os cinemas estão acabando também, por causa das Netflix da vida e etc. Que a gente vai. Agora, eu vou pegar, desculpa, nesses minutinhos que me faltam, vou te chamar a atenção num aspecto que vocês curtem muito a internet, por exemplo. Vocês curtem a internet. A internet, ela tem alguns problemas, tem algumas vantagens, como, por exemplo, a abertura que vocês falaram. Ela se abre, todo mundo é muito aberta para todos que queiram clicar ali. Só que o contato da internet é um contato muito horizontal. Por exemplo, a gente fica falando pela internet, é como se todos fossem iguais, é o mesmo palavreado, não tem diferença de idade, sabe? Todo mundo muito igualzinho, né? E muitas vezes tem um rapaz chamado Zygmunt Bauman, você já ouviu falar? Um sociólogo maravilhoso, que ele fala em modernidade líquida. Ele fala do problema da internet, por exemplo, que você não está criando amizades sólidas nela. Porque se de repente o cara começou a te encher o saco, você deleta, que nem eu aqui, meu. Se eu estiver te enchendo teu saco, eu acho que tô, você vai, vou sair desse cara. É muito simples, né? E isso é complicado, porque dá um sentimento de vazio. O que você, nas suas relações na internet, você consegue consolidar? O que você consegue arraigar? Se o cara realmente for chato, você deleta, você sai do grupo, ou não sei. Há uma perda de sentido nesses valores. Eu sou de uma época, por exemplo, que as amizades eram feitas no tete a tete. Eu não gostava, a gente chamava o cara e falava, vamos resolver a parada. Hoje não, você simplesmente sai. Há uma espécie de vazio político também. Né? Nós estamos vendo o caso dos problemas das fake news, né? Simplifica-se as resoluções dos problemas. E na televisão, desculpa, só para fechar, eu estou preocupado com o tempo, nós temos um outro problema muito sério da televisão, que ainda abarca muita gente. Né? Está perdendo espaço a televisão, mas ainda continua sendo importante, porque no Brasil, o brasileiro, por falta de lazer, ele consome, em média, cada brasileiro, de 4 a 5 horas por dia na televisão. Ah, mas eu fico lá meia hora. Estou falando no geral, tem gente que fica o dia todo. A senhorzinha lá do rádio, a dona de casa, ela liga o rádio e fica a manhã toda, a tarde toda, a noite, né? Não sei se pega a noite, mas é o companheiro. E a televisão, vocês podem reparar, ela é muito inteligente. Por exemplo, a Rede Globo, eu não estou sendo negativo com relação a ela, dentro do propósito dela, a Rede Globo é sensacionalmente maravilhosa, ela produz coisas espetaculares. Agora, vocês repararam, das 8 da manhã até mais ou menos 10h30 da noite, 11 horas no máximo, você tem um tipo de programação na televisão, que é para aquele cara, por exemplo, que não tem um grande poder de consumo. Então você vai fazer uma programação com a novela, o jornalzinho Hoje, o Malhação, tô pegando a Rede Globo, tá? Podia ser outra. Só que, mesmo sendo pobre, o pobre consome. Então eu preciso fazer uma programação altamente alienante, que não dê espaço para o cara pensar muito,
Porque se de repente ele pensar demais, ele abandona a programação. Vou pegar um exemplo. Se você reparar com o telejornal, por exemplo, falei Jornal Nacional, ele dá sempre as notícias dele de forma drástica, as notícias mais pesadas, mais tristes, no início, mas termina com algo mais leve. Geralmente assim, quando nós estávamos sem a pandemia, né? Futebol! Qual é a ideia? Desculpa, João Pedro. A ideia é você, de repente, preparar, deixar o espírito leve para o cara assistir a novela. Eu não vi, João. Porque se ele, de repente, ficar muito triste, desliga isso. Agora, a programação das 8 às 22, 23, é uma programação, desculpa o termo que a gente usa em indústria cultural, cafajestística, sem muita análise, de fácil absorção. Porque é o que o menos favorecido tem de lazer. Mesmo sendo pobre, ele consome o detergente, ele consome lá os produtinhos do mercado. Aí, às 23 horas, opa, vou fazer um jornal da Globo. Eu vou colocar filmes de melhor qualidade, vou colocar o Bial, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas eu vou fazer uma programação para aquele cara que não precisa acordar cedo e que, na verdade, voltou do cinema ou de uma reunião de negócio e vai querer assistir algo cabeça. Isso vai até mais ou menos 7, 8 da manhã, quando você tem o Bom Dia Brasil, que é outro tipo. Então, eu tenho que fazer uma programação para aquele menos favorecido que consome e para aquele cara que, na verdade, vai consumir o uísque e não o Guaraná. Aquele cara que vai consumir a BMW e não o Gol. Não sei se dá para entender. Então, tudo muito bem pensado no interesse de venda, de objetivo de lucro. É a isso que a escola de Frankfurt chama atenção. E é isso que nós temos que pensar. Porque se você ficar apenas na Netflix, na internet, na televisão, em rádio, abandonar o livro, não pegar um cinema de qualidade, um teatro, eu nem vou falar se alguém vai ao teatro aqui, né? Porque é caro, é para poucos. Então, de qualquer forma, a gente teria que popularizar tudo isso. Outros vieses, senão a gente fica com as ideias dos outros. A programação de rádio, televisão, de indústria cultural, na verdade é bem alienante, não te dá tempo para pensar. Telejornal, notícias curtas e superficiais. Um jornal, não. Uma revista, não, normalmente. Vocês repararam a Veja, por exemplo? Quem pega uma Veja? Vive do quê? De propaganda. Só que o pessoal não lê. Por isso que você pega uma revista, por exemplo, Veja, isto é, sei lá, você vira uma página, tem 5 de propaganda. Pô. Percebe? Por quê? Porque precisam sobreviver. Então, é isso que nós chamamos de indústria cultural. Falei demais. A chamada, o Vinícius tira foto e manda para mim, tá, Enzo? Não se preocupe com isso, não. Vai dar tudo certo. Eu estou fazendo uma chamadinha, graças ao Vinícius, ele tira a foto, passa, fica tudo mais fácil para mim. Alguma pergunta? Será que alguém entendeu alguma coisa? Foi tão chato assim, é? Ninguém vai falar nada? A única coisa, É, assim, é. eu já tenho a tendência em defender a internet, mas eu diria que o problema em si não é a internet, mas a forma com que ela foi comercializada. De início, igual dizem os tempos de ouro da internet, nela todo mundo podia ter a sua página, todo mundo podia expressar suas ideias, não tinha todo esse negócio. Só que aí recentemente, alguns anos, se não uma década, aí começou com toda essa comercialização, onde todo mundo tem que ser igualzinho, tudo. Eu acho que o problema não é o meio de comunicação, mas como ele está sendo usado e comercializado, o modelo Maravilhoso. das empresas. Eu vou pegar um autor chamado Marshall McLuhan. É um canadense, Rodrigo, ele já morreu. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim: o meio é o prazer. Se dá prazer, tá valendo. Não vamos teorizar. Porque ele fala assim: olha, a internet é uma coisa fantástica, porque ela democratiza muita coisa. Se você tiver uma banda, por exemplo, se você não tiver onde mostrar, a internet vai te permitir. Agora, eu acho que você tem total razão. Quer dizer, segundo o McLuhan, o problema não está nos meios de comunicação. O problema é como é usado e no padrão
vamos dizer, educacional